Olá, querido, seja muito bem-vindo ao Verbo Literário. Esse programa vai ao ar no canal 110 da Telecab, na TCM Box e também no canal Rede Verbo TV. Nós preparamos esse programa, especificamente esse programa gravado, e ele será apresentado no dia que normalmente ele vai ao ar, na terça-feira, às 10h30. Para nós será amanhã, né? Nós preparamos esse programa com muito carinho para você. Nós estamos em uma série de ministrações sobre ministros e autores do Ministério Verbo da Vida, e hoje não será diferente, mas antes eu quero desejar para você um bom programa. Espero que você possa ser muito acrescentado com aquilo que nós estaremos compartilhando hoje. Já quero dar as boas-vindas para você, também para a Vanessa, pedir para que ela apresente o livro de hoje. Então, hoje nós falaremos um pouco, né, sobre o livro Verdadeiros Profetas, né, do profeta Fernando Leal, né, um profeta do Ministério Verbo da Vida, né. Na sua descrição aqui na orelha do livro, né, ele é casado com Miriam, pai de Alice e Davi, e atua há mais de uma década no ofício do profeta e também ensina esse módulo na escola de ministros Rema, né. Então é um profeta, né, um homem de Deus que tem muito respaldo naquilo que ele escreveu, né, e tanto que existe aqui uma infinidade, né, muitas recomendações, né, de homens e mulheres, alguns deles profetas também, né, pessoas experimentadas no ministério, né, que têm idoneidade, fazendo a recomendação do livro, né, deste livro, e não deixa de ser uma recomendação do próprio Fernando Leal, né? Eles, se você vai ter a oportunidade, né, aqui nós ainda não temos, né? Eu acredito que ainda é um livro recém-lançado, né? Acho que foi um dos primeiros livros que a gente está fazendo, né, com um lançamento muito próximo, né? Mas você pode pedir, inclusive aqui no Verbo Shop, em Mossoró, no Verbo Shop da cidade que você está, ou pedir mesmo na internet. Então, é interessante você ler que, além do livro, essas pessoas elas estão recomendando o próprio Fernando Leal, né? Respaldando o seu caráter, a sua integridade, né? E endossando mesmo o chamado na vida de Fernando Leal. Que, como a gente já falou no início, ele já tem uma carreira bem extensa, né? E na introdução, ele já inicia aí com Provérbios 29:18, dizendo: não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, ele vai falar, né, a respeito da importância, né, do profético no meio da igreja, né, nos tempos de hoje. Né, ao longo do livro, a gente vai conseguir ver um pouco sobre o profeta no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Mas nós já abrimos, né, a introdução com essa passagem trazendo o peso, né, do que uma profecia, né, uma palavra inspirada da parte de Deus pode trazer um norte, né, para um povo, pode trazer um norte para uma pessoa e traz um norte para o povo de Deus, né? Eu não vou entrar especificamente nesse assunto, porque a gente vai falar um pouco mais à frente, mas é bem interessante, né? Eu gostaria de ler só um título aqui, ainda um subtítulo da introdução, que ele diz que o poder de Deus sempre supera o poder do diabo. Então, se de repente você está, né, nos escutando, nos acompanhando, e esse tema, né, sobre profetas, eu creio, né, que uma boa parte do nosso público, né, está dentro do nosso contexto de igreja, né, o nosso contexto eclesiástico, mas muitas pessoas não têm familiaridade com esse nome. Né? Eu lembro, não sei se, acho que a Amanda é um pouco mais jovem, acho que a Amanda não lembra, mas eu lembro que a primeira vez que eu escutei esse nome, eu acho que era criança, adolescente, no título de uma novela. Não sei se a Amanda sabe que existia uma novela que era O Profeta. Então, muito pode se dizer aí afora, ou você pode não saber nada sobre o tema, né, sobre essa temática, sobre os profetas, mas eu achei, né, bem interessante
trazer essa observação, né, que o profeta é alguém guiado por Deus. E o poder de Deus, né, a gente vai ver também mais à frente que o diabo também manifesta, né, o seu sobrenatural, e que o livro ele nos dá um norte, né, de como nós podemos também fazer essa distinção do poder de Deus, né, os profetas de Deus e os profetas, aí trazendo a referência do Antigo Testamento, os profetas de Baal. Exatamente. Uma das coisas que chama a minha atenção ainda nessa parte introdutória é quando ele fala que é possível, né? E esse é o nome do livro, né? Verdadeiros profetas. Então, nós entendemos que se existem verdadeiros profetas, existem falsos profetas, né? E ele vai trazer, né, com um fundamento bíblico, algumas ocasiões, circunstâncias em que pessoas se levantaram, né, anunciando coisas, falando coisas, né, com uma postura de profeta, com jeito de profeta, mas não era um profético genuíno, não era um profeta verdadeiro. E aqui ele fala, né, ele conta um exemplo bem interessante, citando o Gilson Lima. Gilson Lima, para talvez você que não conheça, é um grande nome no Ministério Verbo da Vida, uma grande referência, né, também no ministério profético. E paralelo ao ministério profético, né, ele era um profeta mesmo, mas paralelo a isso ele era policial federal. E ele conta, né, de um dos seus amigos que trabalhava no banco, e ele falava sobre como as cédulas verdadeiras, né, eram diferenciadas das falsas. E havia um treinamento para quem trabalhava no banco, e eles passavam exaustivas horas ali contando aquelas, não somente contando, mas identificando ali os elementos, os aspectos daquelas cédulas, as verdadeiras, para que eles pudessem, né, perceber a distinção entre uma cédula verdadeira e uma cédula falsa, né? E ele seleciona esse exemplo e traz para a gente o ponto importante de que nós precisamos, né, trabalhar com a distinção entre o verdadeiro e o falso, analisando o verdadeiro, e trazendo, né, a palavra nisso, trazendo isso à luz da palavra, né? E às vezes nós queremos analisar o sobrenatural de Deus através de manifestações, né, que estão fora da vontade de Deus, dos princípios de Deus. Não é assim que o sobrenatural se move. Não, nós precisamos analisar o sobrenatural de Deus, né, através da perspectiva da verdade, que é a luz das Escrituras. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né, no decorrer do livro. Eu quero estimular você que está nos assistindo a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Talvez você não faz parte do nosso ministério, né? Nosso programa alcança aí mais de 400 cidades. Talvez você não participe do Ministério Verbo da Vida, mas você pode compartilhar, né, esse programa, essa transmissão com pessoas que servem com você, que fazem parte da congregação que você serve, ou até mesmo pessoas que se interessam por esse assunto. Eu tenho certeza que aquilo que nós estaremos falando, né, está primeiramente alinhado com a palavra de Deus, e depois, né, certamente vai acrescentar você no desempenho e no seu desenvolvimento ministerial, principalmente para você que é profeta. Eu acho interessante ressaltar que esse assunto não é somente para os profetas. Todos nós, como filhos de Deus, nós precisamos estar inteirados nesse assunto, porque ele faz parte da palavra de Deus, e nós precisamos nos mover, né, no sobrenatural de Deus. E muitas vezes o profeta é essa pessoa que nos chacoalha um pouco, né, para que a gente atente para essas verdades. Então, esse é um tempo oportuno, esse é um livro oportuno. E falando em livro, eu quero recomendar também a nossa unidade, o Verbo Shop. Caso você queira, né, adquirir o seu exemplar, você pode entrar em contato com o nosso Verbo Shop na unidade local, aqui em Mossoró, né? Eu não sei se nós temos algumas unidades aqui ou se é necessário fazer o pedido. Ainda não chegou. Mas você pode manifestar ali o seu desejo de adquirir uma unidade. Ou também através do site verboshop.com, ok? Então lá você pode adquirir o seu exemplar do livro Verdadeiros Profetas. Então nós podemos ir para o capítulo 1. No capítulo 1, intitulado como Os Profetas nas Escrituras. E aí o autor ele vai trazer, né, o principal ponto nesse capítulo introdutório é a distinção entre o profeta na Antiga Aliança
e o profeta na nova aliança. Depois ele vai desenvolver isso nos outros capítulos. Mas na antiga aliança, o profeta, né, essa figura do profeta, ele tinha como função, né, de forma limitada, guiar o povo de Deus. Então ele funcionava ali na antiga aliança como um mediador entre Deus e os homens. Então, como os homens, como aquelas pessoas não podiam, né, ter o Espírito Santo como hoje nós temos, então existia ali a figura do profeta para que Deus comunicasse a sua vontade ao profeta e o profeta pudesse, né, transmitir essa mensagem ao povo. Eu acho interessante como ele simboliza essa atuação do profeta como uma bússola, né? Então, a bússola vai apontar ali, né, para alguns lugares. Então, da mesma forma, na antiga aliança, o profeta, né, ele funcionava como uma bússola, apontando ali, né, para aquelas pessoas, para o povo de Deus, o que eles deveriam fazer, né, quais os aspectos das novas estações, dos novos confrontos, né, o que iria acontecer, dos livramentos, da provisão de Deus. Então, tudo isso era comunicado, né, aos homens mediante o profeta. Ele diz assim, ele deveria ser um mensageiro fiel em transmitir exclusivamente o que o Senhor queria comunicar ao seu povo. E ele traz aqui, né, trazendo um pouco da etimologia da palavra profeta, ele diz, no hebraico, a palavra profeta significa tanto um porta-voz comissionado por alguém muito mais alto em estatura, recursos e propósito do que o orador, quanto uma pessoa submissa, que com uma unção sobrenatural em suas palavras, revela o que Deus está prestes a fazer na terra. Também remete a alguém chamado para trazer as pessoas, à lembrança, ou alguém que chama as pessoas de volta a uma determinada encruzilhada na estrada de onde elas se desviaram na jornada. Então, né, a etimologia dessa palavra profeta no hebraico, né, e nós sabemos que o Velho Testamento foi escrito nesse idioma. Então, essa palavra ela significa tudo isso que nós acabamos de listar, né? Alguém que está sendo um porta-voz de alguém maior do que ele, alguém que está trazendo pessoas, né, de volta para onde elas não deveriam ter saído, seja uma posição, seja um lugar de entendimento. Então, essas eram algumas funções do profeta na antiga aliança. E uma frase bem interessante ainda na mesma página. Um verdadeiro profeta fala apenas quando inspirado por Deus. Então, essa é uma característica tanto, né, que deve existir, né, tanto nos profetas da antiga aliança, o que existiu no caso, como deve existir ainda hoje nos profetas da nova aliança. E aqui ele pontua algo, né, baseado em Jeremias, que o chamado, ele nasce conosco. Na verdade, nós fomos feitos para suprir, né, uma demanda de um propósito. Então, nós fomos criados para um propósito e não o propósito foi criado para nós. Então, o chamado, ele é compartilhado conosco ainda quando estamos no ventre das nossas mães. E aqui ele traz um texto, né, que está lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, o qual, né, por meio do qual Deus compartilha com Jeremias o seu chamado e traz alguns esclarecimentos e direcionamentos para o profeta, né? Ele diz assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, desde o ventre, Deus já tinha planos, projetos para Jeremias. E Jeremias foi criado, né, para solucionar problemas e para andar nesse chamado ministerial. Deixe-me ver se tem algo podemos trazer, né, ainda nesse... um outro ponto interessante aqui nesse capítulo. Na verdade, tem muitos pontos importantes em todos os capítulos. Não sei se nós vamos conseguir, né, pontuar todos. Mas eu acho interessante quando ele fala que o profeta deve ter tempos diante de Deus para certificar-se de que entendeu corretamente a mensagem extra que Deus, a mensagem exata que Deus quer
que seja entregue ao povo. Ou seja, tanto na antiga aliança, como também deve ser feito na nova aliança, os profetas, eles devem ter tempo com o Senhor, eles devem ser profundos no Senhor, através de uma vida de oração, e se certificar de que a mensagem, ou melhor, as mensagens que ele entende que deve compartilhar com pessoas, ou até mesmo gestar no sobrenatural, eles devem se certificar de que eles entenderam bem. Às vezes, na impulsividade, os profetas acabam atropelando ali as direções, as sinalizações. Às vezes, nós observamos que a inspiração ela é genuína, que o chamado, ele é verdadeiro, mas às vezes no atropelo, na impulsividade, às vezes o profeta perde ali o coração de alguém porque foi rápido demais em pronunciar, ou às vezes comunicou de uma forma que não foi, não pôde ser percebida pela pessoa, e comunicar não é somente falar. Às vezes nós achamos que estamos falando e a outra pessoa está nos ouvindo e ali está tendo uma comunicação. Mas não, comunicar é se fazer entendido. E os profetas, eles precisam ter esse cuidado de falar, de comunicar e ter convicção de que depois que ele compartilhou a mensagem, quem está ouvindo entendeu a mensagem que foi transmitida. Então, esse ponto é bem importante. Não sei se Vanessa tem algum ponto aí desse capítulo 1. Que, assim, é uma coisa que talvez fosse óbvia, mas que me chamou bem a atenção nesse início, é que ele diz assim, que Deus quem traz, como a Amanda disse, o chamado, ele vem desde o ventre, mas Deus traz a permissão e a liberação e a habilidade sobrenatural para operar nesse dom. E ele também diz que existe uma diferença entre reconhecer o chamado e ter autoridade para operar esse dom, Até é interessante porque até algo que muitas vezes eu já vi, não sei se a Amanda tem esse relato, mas eu já vi pessoas mencionarem experiências sobrenaturais que até apontavam, talvez a Amanda também é profeta, talvez ela possa compartilhar, mas eu vejo relatos de pessoas que compartilham que desde criança elas têm experiências, então é como se elas fossem bastante aguçadas para o sobrenatural, até mesmo por conta de um dom, mas até para começar a operar no meio do povo, para que essas experiências que muitas vezes começam no secreto, começam de trás dos bastidores, comecem a efetivamente abençoar o povo de Deus, abençoar as pessoas. O próprio Deus precisa dar uma liberação, Então foi algo que eu li, poxa, parece uma coisa tão óbvia, E eu nunca pensei. E talvez isso sinalize, o porquê que muitas vezes algumas pessoas, são, entre aspas, machucadas, por alguém que até tem um dom, mas não sabe se mover. Porque Deus, ele tem o conhecimento e a presciência, até mesmo do nosso coração. Então, ele sabe até mesmo quando a pessoa está apta para iniciar o chamado. Então, muitas vezes alguém pode reconhecer, e querer imediatamente começar a operar, mas existe uma liberação que vem mesmo do alto para começar a operar. Porque, às vezes, exige até mesmo uma maturidade emocional, uma maturidade natural para que a pessoa saiba conduzir o dom. Então, para mim, foi uma informação, uma revelação que eu fiquei, acho que eu nunca tinha pensado sobre isso. E já, acho que a Amanda já falou, aqui ainda nesse capítulo, ele traz uma sequência de manifestações na antiga aliança do profético. E na nova também, traz uns textos. E eu acho que interessante pontuar que ele fala que o profeta na nova aliança não é bíblico buscar direção de Deus através de um profeta. Então, falando da parte de alguém que não tem esse chamado, mas que usufrui, desfruta, é abençoado por esse chamado. Nós, na posição, ele vai falar mais na frente também o posicionamento do profeta, mas nós,
corpo de Cristo, na posição daquele quem recebe, que é abençoado pelo profeta, não devemos hoje, né, buscar ser guiado pelos profetas, né? Os profetas, eles vão confirmar, a gente vai ver mais à frente. Mas, apesar disso poder parecer tão óbvio, eu também já escutei muitas experiências também de pessoas que não souberam, né, discernir, e até existia uma postura de constantemente buscar profetas, né, buscar pessoas que às vezes nem são, mas assim, não são de fato chamados, mas até opera por uma inspiração que não é divina. E essas pessoas, né, irmãos, pessoas do corpo de Cristo, buscam os profetas para saber direções. E muitas vezes podem cair, né, em uma situação muito complicada. Porque alguém que não é chamado, e ainda alguém que é chamado, que não está operando da forma que Deus quer, pode ser, né, como a gente popularmente diz, opere numa frequência que traga instruções, que traga dano a essas pessoas. Então, se você é uma pessoa que já, né, já desfruta do profético, já foi abençoado e está dentro, né, do contexto do corpo de Cristo, é um cristão, tenha cuidado com isso. Tenha cuidado de não estar buscando os profetas para guiar a sua vida. Os profetas, a gente vai ver lá na frente que eles vão confirmar, né? Tem uma série de infinidade de benefícios que o profeta traz para o corpo de Cristo, mas que não é guiar a vida de cada pessoa. Imagine se fosse assim, cada pessoa teria que ter um profeta, né, para guiar a sua própria vida. E ainda nesse capítulo, não sei se a Amanda já vai querer passar para o próximo, que é interessante pontuar, é que ele diz que o profético é para hoje, né? Existe algumas correntes, né, teológicas, algumas correntes dentro do contexto de eclesiástico, né, que acreditam que os dons, eles cessaram, né, os dons ficaram dos apóstolos para trás, ou eles ficaram no Antigo Testamento, né, naquelas manifestações que a gente vê dos profetas, Elias, Eliseu, mas, né, ele vem trazendo aqui que o profético é para hoje. Existe um lugar específico, né, que é necessário para o corpo de Cristo, a manifestação do profético. Então, uma igreja avivada, uma igreja que segue, né, o Espírito Santo, certamente vai ter o profético atuando, né? A gente até falou em alguns livros anteriores, o próprio pastor Bud, né, ele fala sobre a manifestação dos dons, né? A gente tem um capítulo lá no final, né, sobre o profético no meio da igreja. Mas os profetas, aqueles chamados, naqueles endossados com a autoridade, com o chamado específico, eles têm uma atuação, né, e eles vão conseguir conduzir o povo de Deus, né, nessa perspectiva das manifestações do Espírito. Passando para o capítulo 2, o qual tem como título, o chamado é divino. E ele vai trazer, né, ressaltando essa... Eu acredito que essa seja a principal diferença entre o profeta do Antigo Testamento, né? Ou seja, da Antiga Aliança, e o profeta da Nova Aliança. Na Nova Aliança, né, nós não dependemos do profeta para sermos guiados. Antes, aquelas pessoas dependiam do profeta porque elas não tinham o Espírito Santo, né? E hoje, por esse motivo, né, os profetas... eles não têm nem mesmo esse nível, né, de destaque que muitas vezes nós vamos ver na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Você vai ver muito sobre os profetas, né? Nós temos até os livros, né, os profetas maiores, profetas menores. Então, eles tinham mesmo uma posição de destaque porque eles estavam ali mediando, né? Nós vamos ver, por exemplo, o profeta Samuel, o profeta Isaías, né? Você vai ver ali a proeminência desse chamado e dessas pessoas que carregavam esse chamado. Mas na nova aliança, eles não têm mais essa posição de destaque. Hoje nós temos o Espírito Santo, mas como Vanessa estava dizendo, existem muitos benefícios, né, de ouvirmos os profetas, assim como também ouvirmos os pastores, os mestres, os evangelistas, né, estarmos atentos para aquelas pessoas que o próprio Deus levantou e posicionou elas em uma função que vai trazer acréscimo para o corpo de Cristo. Eu acho interessante algo que ele pontua aqui nesse capítulo, que ele vai dizer que nem sempre, para se receber esse dom,
né? Nem sempre, para se receber desse dom em uma audiência, o profeta precisa falar com alguém de forma particular. Aquele depósito pode vir na pregação, por línguas e interpretação, ou por meio da pregação e do ensino, sem haver uma necessidade de se dirigir à pessoa de forma específica. Existem muitos meios, né, pelas quais o mover de Deus pode acontecer, né, inclusive através da vida do profeta. Então, eu posso lidar com alguém ali no particular, no tete-a-tete, né, conversando, mas o profético ele pode se mover na pregação, né, através de um ensino inspirado, de uma palavra inspirada, ou através de interpretação das línguas, né? Então, existem meios diferentes pelas quais Deus pode agir. Tem um outro ponto aqui que ele vai falar, a importância, né? Ele vai trazer essa afirmação que é importante sabermos quem nós somos, mas também quem nós não somos. Então, aqueles, né, que têm um chamado profético, eles precisam saber quem eles são, mas também quem não são. Qual a atuação, a forma, né, que você foi criado e como você deve se mover. E até mesmo, se comparando a outros profetas, é importante nós conhecermos quem somos e quem nós não somos. E ele traz um exemplo, eu achei esse exemplo fantástico, dos motoristas. Né? Então, tem um motorista de um carro de corrida e um motorista de ônibus. Ambos são habilitados, né, mas de forma diferente, de acordo com a esfera e a necessidade que atua. Então, é possível que você veja duas pessoas e elas podem carregar, né, elas podem ter um ofício ministerial, elas podem ser profetas, mas terem atuações distintas. Às vezes você vai ver aquele profeta que ele é mais expansivo, né? Ele se move em um tom de voz maior, mas às vezes é possível que você veja um profeta um pouco mais introspectivo, um pouco mais observador, né? Porque as pessoas elas são distintas, elas são diferentes e elas nasceram com propósitos diferentes, né? Então existem pessoas que elas vão alcançar, né, um número maior de pessoas, elas têm um raio de influência maior. E existem pessoas diferentes, né? E nós precisamos aprender a receber, né, dessas pessoas, mesmo elas sendo diferentes, mesmo elas tendo, né, desempenhos diferentes. Isso é bem importante. Ele até fala sobre a atuação do profeta nos bastidores. Ele diz assim, eu até marquei essa frase assim, bem marcada. O chamado do profeta não será conectado apenas ao púlpito. Esses dias eu estava meditando sobre isso, estava conversando, né, com uma pessoa e às vezes nós olhamos para a igreja no geral e a gente vê aqueles crentes de destaque, né? Aquele povo que é crente mesmo. E aí você já associa ele a um ofício ministerial. Você pensa, não, certamente essa pessoa é um pastor. Certamente essa pessoa é um profeta. Ainda mais quando você vê que aquela pessoa, ela consistentemente ela se move nos dons, você pensa, não, essa pessoa é um profeta. Mas é possível que não. É possível que tenha pessoas que elas são muito experimentadas em dons, inclusive os dons de revelação, e ainda assim não sejam profetas, né? E aí ele continua, esse chamado pode operar muito mais vezes nos bastidores e se tornar eficaz como uma porta de socorro para muitos. Então, muitas vezes Deus me trouxe essa ilustração assim na minha mente, né? Tentando comunicar algo. Mas muitas vezes os profetas eles vão atuar ali como topeiras, né? Você não está vendo o trabalho delas por cima ali, né? Mas a unção profética e o mover de Deus está trabalhando, está abrindo caminhos, né? E estão atuando, né? Como Deus permitir que isso seja feito. Tem algum ponto, Vanessa, ainda desse capítulo? Eu acho interessante, né, a experiência que ele fala, né? Que ele fala muito do livro vai falar sobre caráter, né? E aí ele fala que via o apóstolo Bud, né, que era um exímio treinador, né, de profetas e ministros, em todos os dons ministeriais. E ele diz que, por vezes, via o pastor Bud, né, após algum profeta se mover, ele diz que via o pastor Bud
pedir para a pessoa repetir, né, no microfone. Diga comigo, não fui eu. Então, isso tudo, né, para que os profetas, né, que eles estavam sendo treinados, e até mesmo para o restante do corpo de Cristo, né, os demais membros da igreja, entendessem a dependência, que é do título da sessão, né, a dependência de Deus, né, que tudo que é produzido, que é ainda ministrado, ainda que articulado, né, ainda que mesmo amadurecido através de uma pessoa, né, através de alguém de um pastor, né, que investe e treina aquele ministro e afina aquele dom, mas sempre a inspiração vem de Deus, né? Tudo vem de Deus. E até interessante que ele vai falar mais na frente, mas eu não sei se a gente vai conseguir, né, falar desse ponto, que é uma coisa que às vezes é dúvida para as pessoas, né? E algumas pessoas caem nesse engano de que o profeta, aquele que se move no dom, ele tem a capacidade de acionar os dons no momento que ele quer. Então, existe, né? Ele até fala que o irmão Reagan recebia um profeta também, né, um grande profeta, está com o Senhor, recebia cartas de pessoas pedindo para ele profetizar, pedindo para ele se mover ali num dom, né, para que aquela pessoa fosse alcançada, né? Mas eu acho bem interessante, né, pontuar de que os dons, eles não são manipulados, eles não são acionados, pode até ser manipulado pelo profeta, né? Mas eles não são acionados quando o profeta quer, né? Então, não é uma coisa que liga e desliga o interruptor, né? Tudo que faz parte dos dons, né, a gente vê, é de acordo com o que é concedido por Deus e no momento que existe a necessidade e a vontade de Deus operar também, né? Finalizando esse capítulo, eu achei fantástico uma parte que ele escreve e relaciona com a epístola, né, de Paulo aos irmãos em Corinto. E, particularmente, eu gosto da forma como Paulo vai escrever, né, o capítulo 12, o capítulo 13, que é o capítulo do amor, o capítulo 14. Você vai ver, o 12 e o 14 tratam sobre dons, né, dons ministeriais e dons espirituais, mas ali no meio está o capítulo do amor. Certamente você conhece, né, 1 Coríntios 13, já ouviu em alguma canção, já ouviu algum compositor, já ouviu em algum livro. E esse capítulo está ali exatamente no meio, né? Parece um sanduíche ali, né? E ele está exatamente no meio, né? No que diz respeito aos dons. E o Fernando Leal, ele vai escrever assim na página 49. Por fim do capítulo, né, 12, indo para o 13, por fim, ele diz que mostraria um caminho mais excelente, trazendo essa grande mensagem sobre o amor do tipo de Deus. Isso me ensina que toda manifestação de Deus deve ser entregue no envelope do amor. Sem o amor, a manifestação desses chamados perderia o seu propósito. Achei isso fantástico, né? Por mais sobrenatural que seja a inspiração, o mover, o reteté, se não estiver, né, embalada com amor, se não for transmitida em amor, não vai se cumprir, não vai ter propósito, não vai ter fruto, né? E ainda pode ser que haja danos, né? Então, indo para o capítulo 3, que tem como título Prioridades Certas, né? Ele vai trazer alguns pontos. Ele vai começar examinando, falando um pouco sobre o chamado do apóstolo Paulo. Então, lá em Romanos, no capítulo 1, os versículos 1 e 2, está escrito assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele e de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. E aqui ele vai destrinchar, né, esse texto e pontuar alguns tópicos importantes sobre como nós devemos nos identificar, né, não somente como filhos de Deus, mas como servos de Deus. E aí ele aponta assim: nesses textos, Paulo apresentou 3 dimensões da sua identidade. Primeiramente, ele se identificou como ser humano. Como um ser humano, ele é Paulo. Em seguida, ele passa a uma visão geral do que ele era para o corpo de Cristo, um servo. Então, primeiro, ser humano, depois servo.
E aqui ele continua. Ele se mantinha no compromisso de servir a Jesus, mas também de servir aos outros. Por fim, é que ele também fala sobre qual era o seu chamado ou ofício ministerial. Né? Então, o Fernando Leal, ele vai fundamentar algumas verdades, né, em cima desses pontos, dessas 3 dimensões. E ele começa falando sobre a vida pessoal do profeta. Né? O livro são sobre os profetas, e ele vai falar sobre isso. Isso não se restringe somente aos profetas, né? Esse é o tema do livro. Na verdade, essas verdades são para todos os filhos de Deus. Né? E ele vai falar sobre a importância de ter uma vida pessoal equilibrada, moderada. Né? Então, eu já vi, infelizmente, muitas pessoas se conduzindo de uma forma equivocada e usando o ministério como desculpa. Não, eu sou assim mesmo, mas é porque eu sou profeta. Eu me movo dessa forma porque eu sou profeta. Sim, então mude. Então, haja de outra forma, desde que Deus lhe trate, né, o caráter, enfim, alguns pontos que podem precisar de treinamento. Ele vai dizer assim: o chamado sempre deve ser um serviço a Deus, através do serviço aos outros. Por mais que já tenhamos em nós a consciência do chamado ministerial, isso não nos tira de uma posição de serviço. Né? Entrando nesse outro tópico, de que cuidar da nossa vida pessoal e depois de servir. Né? Eu gosto muito quando ele vai dizer que ser profeta não está atrelado à fama. Isso é, meu Deus, isso é... Como isso é, assim, uma segurança para a gente. Você percebeu que tem um chamado profético na sua vida. E Vanessa, com certeza, já ouviu, né? Pessoas, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de ser profeta. Eu tenho muito medo de ser um pastor. Deus me livre, Deus me chamar para ser um apóstolo. E a pessoa começa a ter medo do chamado porque acha que o chamado está atrelado a uma série de estereótipos de que as pessoas acham que eles precisam ter, se expressar, manifestar. Né? E aí passam, não quero, é muita responsabilidade, né? Mas aqui, e na palavra, né, nós sabemos que é servir, o ministério é servir, né? Não, nós precisamos cuidar das nossas vidas, cuidar do nosso coração e das nossas motivações para que nós continuemos servindo a Deus e as pessoas. E por último, o ofício ministerial, né? A vocação divina é cercada por fases e estações, e precisamos ser fiéis a cada tempo que foi confiado em nossas mãos. Nossa, eu achei isso tão forte. Quando ele vai citar, né, sobre Kenneth Hagin, e ele diz que algumas pessoas, alguns ministros, eles cumprem a sua trajetória sem nunca ter concluído a primeira etapa do seu chamado ministerial. Já pensou? Existem estações diferentes, etapas diferentes no nosso chamado. Né? Existe, como num treinamento mesmo, existem etapas diferentes nos treinamentos, qualquer que seja ele, né? E no chamado ministerial, onde Deus está nos forjando, nos equipando, nos qualificando, existem também etapas e estações. E nós precisamos ser fiéis e cumprir essas etapas. E aqui ele cita, né, Kenneth Hagin, onde ele diz... que existem pessoas que terminam sua trajetória sem nem entrar na primeira fase do que foram chamados para fazer na Terra. Né? Já partindo para o capítulo 4, né, que tem como título, Seja um profeta do Novo Testamento. Ele inicia, né, o contexto de Efésios, né, dizendo que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e continua, né, trazendo que o próprio Cristo, né, deu esses dons. A gente já tocou sobre isso, né, que o dom chamado vem de Deus, vem da parte de Deus. E aí ele continua, né, trazendo alguns exemplos de profetas no Novo Testamento. Né? Ele já explicou lá atrás algumas coisas sobre o profeta no Antigo Testamento, que não é mais como no Antigo Testamento, e agora profetas no Novo Testamento. Né? Não vai dar para a gente ler, mas aí... um dos principais, né, João Batista, né, que o texto lá de Mateus fala, afinal, que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, mais que profeta. Né, temos ali o profeta também, o profeta Ágabo, né, que
de forma carinhosa, poderíamos dizer que é um profeta, quase um profeta do caos, né? Sempre trazendo intervenções, né? Direções que a gente vê que, a princípio, talvez não foram tão difíceis, mas que foram poderosas, né? Para o ministério do apóstolo Paulo. Também traz outros, né? Profetas como Judas e Silas. E aí você pode ler depois. Acho interessante, né, que ele vem trazer algumas características e ele traz, né, alguns pontos importantes, né, de como o profeta se move e certamente se ele se move debaixo da direção de Deus, guiado pelo Espírito, né, ele vai estar dentro desses pontos. Ele diz que tem vários, mas ele traz uns. O primeiro, Jesus sempre será glorificado. Então, se algo é feito, né, algo é dito, alguém se move, né, tendo a desculpa, entre aspas, né, de que está sendo movido por Deus, pelo Espírito Santo, de alguma forma Jesus precisa ser glorificado. Se foge disso, certamente quem está inspirando não é o Espírito Santo. O segundo, eu acho que um dos mais importantes, fora o primeiro, né, óbvio, sempre deve ter um fim proveitoso. Então, ele começa falando, né, que eu já vi, e talvez, principalmente hoje com as redes sociais, né, em que alguns, até mesmo de uma forma pejorativa, né, os dons acabaram sendo anunciados de uma forma não tão interessante, mas você pode ter escutado falar, né? Ele fala aqui, e eu já vi, né, já presenciei, eu já ouvi falar de pessoas que se movem, né, teoricamente nos dons e conseguem com precisão saber o CPF da pessoa, saber segredos específicos, informações muito específicas. Mas se isso não tiver um objetivo, né, não passa de uma adivinhação. Então, os dons, né, a profecia, o profeta, ele se move nos dons e aquilo que ele faz ou que ele fala, da forma que ele se move, precisa ter um fim proveitoso, né? A manifestação dos dons tem um fim proveitoso. Então, só adivinhar uma coisa por adivinhar não tem, né? Ele fala, qual o fim proveitoso? Eu chegar, fulano, seu CPF é tal. Sim, eu já sei do meu CPF, né? Eu já sei, eu até mesmo contar segredos, né? Até mesmo falar segredo de alguém para outras pessoas. O que isso, né, tem de proveitoso? Não tem. Muitas vezes é só uma oportunidade de se mostrar especial. Então, como a Amanda já falou, né, que é uma característica muito forte do livro, né, trazer esse equilíbrio de que não é ser profeta, não é ser estrela, não é ser mais especial que os outros, mas que tem um objetivo de abençoar o corpo de Cristo, né? E ele traz o texto de Coríntios: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, só uma adivinhação, só uma manifestação sobrenatural que não vai edificar ninguém, não tem proveito. Terceiro, tem a palavra de Deus como fundamento. Então, eu acho que ele traz até aqui, né, que o apóstolo Bud sempre ensinava aos profetas, ainda que você vá se mover, né, parafraseando, você se mova, mas antes pregue a palavra. Então, é possível a gente relatar, ver, né, desequilíbrios de repente, profetas que têm a oportunidade, né, de se mover num culto ou numa situação à parte de um culto, né, de uma assembleia, e faz como que uma performance, né, de uma forma que nada do que é falado ou é feito é embasado na palavra. Então, para que uma manifestação, né, o mover do Espírito, através da vida do profeta, ele seja genuíno, ele precisa ser embasado na palavra, né? Ele fala assim, não importa se teve algum aspecto sobrenatural, pois o diabo e espíritos malignos também agem de forma sobrenatural. Eita, e como a Amanda falou, né, a gente não mede o sobrenatural, a gente não caracteriza o espiritual, né, o profético, por as experiências que a gente escuta falar. Porque, particularmente, eu não sei a Amanda, mas eu conheço pessoas, e eu sei que essas pessoas não estão mentindo. Que antes, quando eu antes de ser crente, eu achava que era mentira. Tudo eu achava que era sobrenatural, era mentira. E eu escutava as pessoas falar, só que eu achava que era tudo invenção.
Mas depois de crente, eu tive a oportunidade de ter conversa com pessoas que elas tiveram acesso a experiências sobrenaturais e que elas não glorificaram a Jesus e que aparentemente ali pode até ter tido um benefício, mas notoriamente a gente vê que não é inspirado por Deus. Então tenha cuidado, né? A gente como humano, a maioria de nós tem o desejo pelo sobrenatural, gosta, né? Gosta de filmes, documentários sobre coisas sobrenaturais, mas nem tudo que é sobrenatural é de Deus, né? O maligno influencia coisas sobrenaturais. Eu acho interessante, né? Falando um pouco sobre o que a Amanda falou sobre esse estereótipo, ainda nesse ponto, ele diz assim: a genuína espiritualidade não é em ser estranho, né? Porque às vezes alguns com o entendimento de que eu sou profeta, então eu tenho que parecer diferente, tenho que parecer estranho. Mas sim em demonstrar o caráter de Deus em nossas atitudes e vivências, com simplicidade e amor. Então, se de repente, eu conheço um profeta, um homem de Deus, que ele é estranho, mas isso não é por conta do dom, não é Deus, né? Se de repente ele é estranho, porque ele é estranho, a personalidade dele é estranha. Mas nem todo profeta é estranho e nem todo mundo que é estranho é profeta. Então, ser de repente estranho, ter um comportamento diferente, é uma coisa de personalidade. E o dom não tem a ver com personalidade. Como a Amanda falou, a gente vai ver o profeta o mais introvertido, o mais performático, mas o que legitima, né, o chamado e faz nós, como assembleia, né, falando a parte de quem está recebendo, reconhecer, né, a gente viu aqui 3 pontos. Glorificar a Deus, está sendo útil, né? E a gente vai ver um pouco também alguns aspectos da profecia. Mas você que, de repente, não enxerga, não, eu não tenho esse chamado, não. Mas você pode abençoar. E como é que eu posso diferenciar? Porque às vezes a pessoa fica com medo, né? Não, e se for do diabo? Você já tem 3 dicas aí do Fernando Leal. Glorifica a Deus, tem um fim proveitoso, né? Tem ali uma mensagem de simplicidade e amor. Se está dentro desses aspectos, já tem um grande indício que é algo, né, mesmo inspirado por Deus, em que você pode receber. Isso. Indo para o capítulo 5, o profeta e a igreja local, Fernando Leal ele vai contar um pouco da sua história. E eu acho isso fantástico, porque eu gosto muito dos bastidores, né? Assim, de ouvir da vida pessoal, de como foi comunicado o chamado, né? Como foi também, como aconteceu o treinamento. E aqui ele conta que ele não tinha pais cristãos, mas aos 13 anos ele nasceu de novo, né? Ou seja, ele aceitou Jesus como seu Senhor, seu Salvador. E ali, desde a adolescência, esse período, ele esteve envolvido na igreja local. Depois ele conta que estudou no Centro de Treinamento Bíblico, Rema, né? E ali ele identificou, né, na sua própria vida a sua chamada, o seu chamado ministerial, né, o chamado profético. E aqui, durante todo esse capítulo, né, eu recomendo que você adquira o livro e que você leia com muita atenção. Ele vai começar a tratar sobre a importância da igreja local na vida, não somente dos profetas, mas de todos os filhos de Deus. É na igreja local, e ele vai começar aqui, né, contando alguns benefícios da igreja local. É na igreja local que você vai crescer espiritualmente. Ou seja, é lá que, não sei quais são os dias de culto na sua igreja, mas certamente você tem um culto no domingo, que você vai estar exposto à palavra de Deus. E é a palavra de Deus, é a exposição à palavra de Deus que a nossa fé ela vai crescendo. E nós também vamos crescendo, né? Como homens e mulheres de Deus. Então, na igreja local, você vai crescer espiritualmente. Ele também fala, né, sobre o treinamento que acontece nessa estação, nesse período, onde você começa a servir. E aí, além do crescimento espiritual, você também vai crescendo em lidar com situações difíceis, com obstáculos, com diferenças. Então, nesse contexto de igreja local, nós aprendemos muitas coisas, né? E realmente, assim, é um grande privilégio. Na igreja local,
nós também somos encorajados a não desistir. Sempre vai ter alguém que vai levantar você, que vai lhe encorajar, né? Isso é muito importante. Ele vai trazer no capítulo 6, né, mais benefícios, o benefício do equilíbrio, né? Então, nós temos um profeta, mas nós temos um pastor que vai nos corrigir, que vai administrar também, né, ali aquele grupo de pessoas, aquela comunidade. Nós temos os apóstolos, né, que vão estar abrindo alguns caminhos. Nós temos os evangelistas que vão nos lembrar, estar ali, né, nos lembrando, existe um mundo lá fora, viu? Os perdidos estão lá fora, nós precisamos ir, né? E ali, né, em equilíbrio, nós vamos crescendo, né, amadurecendo. O outro benefício, o benefício da humildade, onde nós vamos aprender a dar, mas também vamos aprender a receber, né, de mais pessoas, de outros dons. E é importante, né? Hoje mesmo eu estava meditando sobre isso, como o profeta precisa de outros profetas, né? Não somente dos pastores, dos irmãos da igreja, né? Do corpo de Cristo no geral, mas que os profetas também precisam de outros profetas, né? Tendo em vista que o nosso dom funciona, né, para o outro, então nós precisamos do outro, né? E isso acaba nos colocando, né, e nos lembrando dessa posição de humildade que nós precisamos ter. Podemos partir para o 7? Sim. O profético na igreja. Né? Então, ele traz um texto aqui de 2 Pedro, que diz o seguinte, 1,19. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se nela prestarem atenção, como uma lâmpada que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareia e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. Então, ele vai trazer, né, sobre a luz, né, a visão, né, direções, apontamentos, né, que o chamado profético traz para o contexto de igreja. Ele fala, né, que, trazendo já a respeito sobre a profecia, né, qual é o propósito central da profecia? Edificação, encorajamento e consolação. Então, quando nós vemos o profético se movendo na igreja, né, aqui, o propósito do livro é trazer uma tônica para o ministério do profeta, né, aquele que tem de ofício ministerial profeta, mas o profético ele se move no meio de todo o corpo de Cristo. Então, quer seja um profeta de ofício, quer seja um irmão, né, guiado pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, ele está se movendo no profético. E a manifestação disso, né, ou falado, ou algum tipo de comportamento, tem que cumprir, estar dentro dessas 3 esferas. Ou edificar, ou encorajar, ou consolar. Se o que está sendo falado, feito ou dito está envergonhando, né, está trazendo qualquer outro tipo de diretriz ou sentimento que fuja, né, desse encorajamento, né, dessa rememoração de lembranças, que é o que ele também vai falar mais à frente, né, sobre, trazendo o texto de Timóteo, né, sobre trazer à memória, né, palavras, aquilo que foi dito. Então, o profético tem esse viés, né? Muitas vezes Deus fala algo aos nossos corações, aí às vezes acontece, você pode dizer, como é isso, né? Para quem está mais verdinho. Às vezes você pensa que pensou algo, mas aí quando o profético se move, aquilo que você pensou que era um pensamento, mas era Deus falando ao seu coração, o Espírito Santo lhe guiando, é endossado por uma palavra profética. E como nós vimos, o profético não é só alguém chegar para você e dizer diretamente. Mas aconteceu recentemente. É interessante essa experiência. Quinta-feira passada, né, na semana passada, a gente teve um culto e eu falei com 3 pessoas. E eu e mais essas duas ou 3 pessoas, a gente disse, esse culto era para mim. Porque o que foi falado, né, pela vida do pastor Antônio, ele claramente guiado pelo Espírito, né, uma unção profética ali, o mover do Espírito, parecia que ele estava falando para a gente. Porque atingiu
coisas específicas no coração de cada um. A mesma mensagem, a mesma palavra atingiu 3 pessoas distintas em fases da vida, em fases ministeriais distintas. Porque é isso que o profético faz, né? Às vezes, não, quem está falando, né, o profeta pode não saber o seu nome, não saber que é para você. Mas, certamente, né, quando o profeta está se movendo, o profético está se movendo, você vai identificar que é Deus falando, né? Então, uma dos viés, uma das importâncias aí do profético se movendo é trazer, né, endossar, trazer a lembrança, né, trazer confirmações daquilo que o Senhor já falou ao seu coração e até mesmo pela boca de outros profetas, outros homens de Deus. Isso. Indo para o próximo capítulo, onde ele vai, na verdade, né, o próximo capítulo, quem escreve é o pastor Tiago. É isso mesmo? Deixa eu abrir. Isso. Capítulo 8, né? O pastor e os profetas na igreja local. Eu até ouço a música do combate. Muitas vezes, né, eu já ouvi muitos relatos, né, de que os pastores geralmente têm problemas com os profetas, né? Porque os profetas têm um jeitinho especial, né? Mas aqui o pastor Tiago Borba, né, ele é o pastor presidente da Igreja Verbo da Vida em Campina Grande, né, a sede da nossa igreja, do nosso ministério, e também é integrante da diretoria do Ministério Verbo da Vida. Ele escreve um capítulo maravilhoso assim sobre o desenvolvimento desses 2 ofícios ministeriais, o pastor e o profeta. Ele vai, inclusive, trazer algumas distinções, né? O pastor, por exemplo. O pastor, ele tem esse dever, essa função de nutrir, né, as ovelhas, de apacentar, de cuidar. Então, isso é sempre atrelado à sua figura. O profeta, né, também deve ser eficaz no ensino da palavra, por exemplo, né, em transmitir a palavra, seja através do ensino ou da pregação, né, assim como o pastor, mas muitas vezes diferente de um pastor, de um mestre, por exemplo, o ensino, a forma como o profeta transmite a palavra não vai ser uma forma muito sistemática, tendo em vista ali que ele está, né, muitas vezes conduzindo, né, assim, sendo conduzido por Deus e também em cooperação para que Deus conduza um mover, né? Então, é possível que essa ministração ela seja, né, não seja tão sistemática, tão organizada, né? 3 tópicos, 3 chaves, como às vezes os pastores se movem. Ele também fala sobre como o profeta deve ser, né, uma boa ovelha. O profeta ele precisa ser fazer parte, ser parte integrante desse rebanho. Ele deve fazer parte da igreja, deve congregar, não deve ser alguém estranho, como Vanessa disse, né, que não faz parte de um todo, que não é alguém que está inteirado ali, mas é alguém que é pastoreado, é alguém que serve, né? Isso é bem importante também. Ele fala um tópico aqui, eu vou finalizar esse capítulo com isso, sobre, né, um fato. Muitas vezes acontece que a expressão do chamado profético, muitas vezes acaba ganhando uma relevância ali no corpo de Cristo, na unidade local do corpo de Cristo, da igreja, né? E aí as pessoas começam a se voltar para o profeta, né? Só, irmãos, que existe, né, uma autoridade sobre o pastor para liderar a unidade local do corpo de Cristo. E o profeta, né, precisa se submeter ao pastor e precisa ter cuidado com essas organizações dentro da igreja que buscam benefícios através do seu dom. Isso, gente, isso é uma palavra de salvação. Para você que é profeta, para você que ama os profetas, para você que é pastor, né? Porque nós precisamos ter equilíbrio nisso e saber onde Deus colocou, né, cada pessoa a sua posição e saber receber e também se mover dentro daquilo que o Senhor colocou e designou para as nossas vidas. Então, por fim, nós temos, né, uma mensagem aqui do apóstolo Guto Emery, né, o apóstolo do Ministério Verbo da Vida, que tem como título Não Apague o Fogo. Então, ele vai falar, né, sobre a necessidade que existe na igreja de hoje de reacender, né, esse fogo do Espírito, né? Ele fala que
precisamos recuperar a liberdade de fluir nos dons vocais do Espírito. Profecia, línguas e interpretação. Ele também fala, né, do fogo selvagem e do fogo nenhum. Né? Existe uma máxima aí dentro do nosso ministério, né, falado pelo irmão Rega. É melhor um pouco de fogo selvagem do que nenhum fogo. Ou seja, às vezes, né, o fogo do Espírito, né, ele é iniciado de uma forma ainda não treinada. Aqueles que estão se movendo ainda não sabem, ainda podem deslizar um pouco, ainda pode ter uma performance ainda não ajustada e amadurecida. Mas é melhor que se inicie, né, alguma iniciativa de fazer os dons do Espírito, o mover do Espírito, estar no nosso meio, do que apagar o fogo do Espírito em nome de ter um equilíbrio. Então, ele encerra, né, dizendo com duas reflexões. A manifestação pública não substitui o lugar secreto. Ambos são necessários. Vergonha do dom é desonrar o doador. Não se envergonhe de fluir com o Espírito e de fazer e falar tudo o que ele lhe mandar. Porque existem os dois lados, né? Aqueles que exageram e fazem toda uma performance em nome de se mover no Espírito, e os outros que se retraem com vergonha de se expor e com vergonha do dom. Então, aí a mensagem do apóstolo Guto foi trazendo esse equilíbrio, né, e trazendo a necessidade que nós temos de, como igreja, como cristãos, né, reacender o fogo do Espírito no nosso meio. Muitas vezes eu converso com algumas pessoas que têm essa suspeita, né? Eu acho que eu sou um profeta, né? E conversando com essas pessoas, eu tento, por que você está com medo disso, né? Tento identificar quais são as razões para a insegurança, né? E aí, não, porque é muito, nossa, tem isso, tem essa questão, e assim, Deus tem me trazido o entendimento de, e se existe, certo? Existe uma responsabilidade no cumprimento de qualquer chamado da parte de Deus para as nossas vidas. Mas, e existe, né, juntamente com essa responsabilidade, existem muitas coisas que nós vamos precisar renunciar, que nós vamos precisar investir. Mas existe também, né, todo eu vou usar essa expressão, né, existe também toda uma responsabilidade, coisas que acontecerão se não cumprirmos esse chamado de Deus nas nossas vidas, né? Então, como diz aquela frase, escolha suas batalhas, né? Se você for um profeta de Deus, existirão coisas que nós precisaremos nos desassociar, investir o nosso tempo, a nossa energia, mas e não obedecer e não cumprir, né? Também vai exigir de nós o que eu creio ser uma vida infeliz, né? Alguém que não está cumprindo, né, o chamado de Deus para a sua vida, porque você nasceu para encaixar nesse chamado, né? Então, foi isso, gente. Nós trouxemos para você hoje. Talvez você pegou aí a transmissão, o programa do meio para o fim, chegou agora. Nós estamos falando sobre esse livro, Verdadeiros Profetas, né, do profeta, mestre Fernando Leal. Nós fizemos um programa inteiro conversando, né, trazendo alguns pontos importantes sobre esse livro. Nós queremos recomendar para que você leia esse livro, não somente os profetas, não somente quem gosta do reteté, mas todo mundo precisa estar inteirado das verdades que estão nesse livro. Você pode adquirir, né, o seu exemplar através do VerboShop, através do site verboshop.com.br. Então, nós estamos finalizando essa transmissão. Você deve ter percebido uma pequena diferença. Hoje nós não estivemos acompanhando o chat. Esse programa está sendo gravado, mas, né, nós estaremos acompanhando posteriormente, né, os seus comentários no chat. Então, deixa aí o que você mais gostou, o que você aprendeu durante esse programa, essa transmissão. Para a gente é bem importante saber o que você aprendeu, como você foi edificado. Então, nós queremos nos despedir de você, né? Vanessa, tem algo mais para falar, acrescentar? Então, é isso. Nós nos despedimos de você e nos encontramos na próxima terça-feira, às 10h30, no canal 110 da Telecab, na TCM Box ou no canal do YouTube Rede Verbo TV. É isso, nós ficamos por aqui. Tchau, tchau.